Pois é, hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre sífilis adquirida e sífilis em gestante. Eu sou Betina, sou médica ginecologista, tenho mestrado em doenças infecciosas e trabalho no Centro de Referência de DST e Infecções Sexualmente Transmissíveis de Vitória e na Coordenação Estadual de DST, IST e AIDS aqui do Espírito Santo, né? Então, falar um pouco de sífilis, algumas pessoas ainda acham que é uma doença que a gente praticamente não tem. E, na realidade, tem aumentado muito a sífilis, a gente vai discutir um pouco adiante. É uma doença, né, bacteriana, de caráter sistêmico, curável, exclusiva do ser humano. Isso é uma coisa boa, porque, sendo bacteriana, a gente tem tratamento e tem cura, né? Isso é muito conhecida já, causada pelo treponema pálido, né? A gente não consegue o cultivo em meios artificiais, ela tem baixa resistência, ela é muito sensível a sabão e outros desinfetantes e continua um grave problema de saúde pública. A gente tem visto que não só no Espírito Santo, no Brasil e no mundo, a sífilis é uma doença que está em ascendência. E lembrar que é de notificação compulsória, tanto ela adquirida na gestação e a congênita. É muito importante lembrar da notificação, porque é através da notificação que a gente tem como fazer previsão de compra de medicamento, de ações que a gente precisa fazer. Então, muitos profissionais ainda não têm essa consciência da importância da notificação das doenças que são de notificação compulsória, entre elas a sífilis. Então, a epidemiologia no Brasil é exatamente isso daqui, o amarelinho, né? É adquirida, né? Então, a gente vê que a sífilis adquirida está aumentando. Deixa eu só... A gestante, né? Se a gente aumenta a adquirida, proporcionalmente, a gente aumenta também na gestação, que é esse vermelhinho. Consequentemente, aumentando a sífilis na gestante, a gente aumenta também a sífilis congênita, que a gente tem na adquirida um aumento de 32%, na gestante de 20% e a congênita também um aumento de 20%. E isso é uma doença grave para o bebê, e a gente poderia tratar, curar e não deixar chegar à sífilis congênita. Com relação ao estado de residência, a gente está no Brasil, né, esse pontilhado aqui vermelho, né, e o Espírito Santo a gente está no segundo lugar de sífilis adquirida no Brasil. Com relação a sífilis em gestante e sífilis congênita, a gente vê que é proporcional mesmo. A gente poderia até ter sífilis em gestante, mas se a gente tiver um perinatal de boa qualidade, onde a gente faça detecção precoce, trate, né, e a gente consiga bloquear a sífilis aí, a gente poderia não chegar à sífilis congênita. E a gente está, com relação à sífilis na gestante, o Espírito Santo está em quarto lugar, e a sífilis está em terceiro lugar na gestação e em quarto lugar em sífilis congênita. O Ministério da Saúde tem trabalhado muito e tem lançado manuais. Então, tem manuais que são de 2015, né? Esse é o Protocolo de Prevenção de Transmissão Vertical de HIV, sífilis e hepatites virais de 2015. E no ano de 2016 foram 2 novos manuais, né? O Protocolo de Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral a Pessoas de Infecções Sexualmente Transmissíveis. Então, nele também está contemplando a sífilis. E o Manual Técnico para Diagnóstico de Sífilis. Essa aula de hoje está toda baseada nos dados dos manuais. Então, como que é a transmissão da sífilis, né? É uma doença sexual, maior transmissão nos estágios iniciais, aquele momento que a gente tem um aumento da treponemia, né? O treponema está se multiplicando, então é mais fácil de se transmitir, né? Quando você tem títulos, por exemplo, altos de VDRL, é mais fácil de se transmitir do que quando você tem taxas menores. Na transfusão de sangue, e a gente sabe que hoje em dia, felizmente, os bancos de sangue eles estão muito bem capacitados e tem um controle muito bom e a gente reduziu muito.
E gestação em qualquer fase da gestação. Então, pode ser no primeiro, no segundo, no terceiro trimestre. Se a gente conseguir, em qualquer fase da gestação, tratar, a gente pode impedir ou pelo menos minimizar danos ao recém-nascido, danos ao feto. E se não tratado no início, pode evoluir cronicamente, pode ter períodos de atividade e períodos de latência, né? Na evolução da sífilis, a gente tem falado muito em sífilis recente, que é aquela sífilis até 1 ano. E a sífilis tardia é aquela que passa, né, numa fase mais tardia. Lembrando que quando a gente fala de latência, é aquela fase de silêncio clínico. Então, a recente seria a fase do contágio, né? Quando a gente pode visualizar o cancro de inoculação. Depois desse cancro, muitas vezes a gente consegue perceber aumento de gânglios linfáticos, né? E quando a gente tem positividade da sorologia. Isso aqui é importante porque uma pessoa ela pode estar com cancro, o cancro da sífilis e ainda com sorologia negativa. Isso é importante a gente lembrar disso daí. E o secundarismo da sífilis, que é de 60 dias até mais ou menos 6 meses, que o que a gente mais vê são aquelas lesões secundárias, aquelas lesões tegumentares, eu vou falar um pouco mais adiante. Quando a gente fala da sífilis latente, é aquela fase de silêncio clínico, onde clinicamente, você não tem nada. E na fase muito tardia é quando a gente vai encontrar lesões tegumentares, lesões viscerais, neurológicas, que já é uma fase mais grave também da sífilis. Então, a patogenia, a gente sempre fala que quanto mais avançada a gestação e mais recente for a sífilis materna, maior risco de infecção fetal. Então, quando a gente tem um contato sexual, por exemplo, a sífilis, né, em torno de 3 semanas, a gente tem a sífilis primária. Nessa sífilis primária, é o que eu mostrei no slide anterior, você pode ter já o cancro de inoculação do treponema e você tem 25% de casos de VDRL negativo. E nessa fase de sífilis primária, 70% a 100% de transmissão para o feto. Passa um período de mais ou menos de 8 semanas, aí a gente tem a sífilis secundária. 100% dos casos de VDRL positivo. E geralmente são títulos mais altos, um para 32, um para 64, um para 128. E a transmissão para o feto também 90% de transmissão para o feto. Depois vem a fase de latência, onde muitas vezes a gente tem títulos baixos de VDRL, né? E na latência precoce e na latência tardia a gente pode ter até título negativo ou de VDRL. Você pode ter um título baixo ou VDRL. Qualquer fase dessa passa para o feto, porque também nessa fase onde o VDRL é baixo, a gente tem 30% de transmissão para o feto. E isso é muito importante, porque muitas vezes a gente avaliando os casos de sífilis congênita, o que a gente percebe é que tem uma mãe que fez um pré-natal, que fez exame de VDRL, o título era baixo, e o profissional que estava realizando o pré-natal julgou não ser necessário o tratamento porque o título está baixo, considerando que aquilo ali é cicatriz sorológica. Vamos ressaltar que não se fala em cicatriz sorológica, principalmente considerando gestante. Então, gestante, com qualquer título de VDRL, a gente orienta sempre tratar, porque a gente não tem como confirmar se aquilo ali foi uma gestante que ela pode até ter tratado antes, ter tido uma sífilis, e aquele título está baixo porque não deu tempo de negativar, ou se é uma sífilis recente que ela se reinfectou. E considerando o dano que é para o feto, a gravidade da doença, a gente às vezes pode até pecar pelo excesso, mas a gente considera sempre tratar a gestante com qualquer título de VDRL. Na gravidez, que complicação que a gente tem? Então, uma gestante infectada, o feto ele pode levar uma infecção congênita, pode levar abortamento, natimorto, óbito neonatal, prematuridade. Então, são quadros muitas vezes graves. E lembrar que um bebê ele pode nascer aparentemente sem nada. É um bebê que nasce e visivelmente você não encontra nada, e o bebê tem sífilis. Por isso que é tão importante dos exames, tanto no pré-natal, pelo menos 2 exames de sífilis durante o pré-natal, e na maternidade, as maternidades precisam fazer o teste de sífilis também, porque
Existem vários casos de gestantes que durante o pré-natal elas estavam com títulos negativos, quando chegam na maternidade, esse exame está positivo. Por quê? A gente tem que lembrar que gestante é uma mulher que tem uma vida sexual ativa e muitas vezes ela contrai a sífilis na fase final da gravidez, o que representa um grave problema para o bebê, porque além de estar no terceiro trimestre, muitas vezes esse título vai aumentar muito e com isso acometer o bebê com sífilis congênita e lesões no bebê. Com relação à classificação, né? Então a gente tem a classificação segundo tempo de infecção, que seria a sífilis recente, aquela considerada com menos de 1 ano de evolução. E a sífilis tardia é aquela sífilis com mais de 1 ano de evolução. Isso é importante a gente sempre lembrar, porque o tratamento ele vai depender segundo o tempo de infecção ou segundo a manifestação clínica, né? Segundo a manifestação clínica, a gente tem a sífilis primária, eu vou detalhar um pouco mais adiante, a secundária, a latente recente e latente tardia e a sífilis terciária. A neurosífilis já é uma sífilis que acomete o sistema nervoso central e que você já pode observar já nas fases iniciais da infecção. E lembrar que pacientes imunodeprimidos, né, principalmente aqueles pacientes com HIV ou AIDS, eles são pacientes que a gente tem que ter um controle melhor, porque eles têm uma tendência maior a fazer quadro de neurosífilis. Então, esse quadro aqui, ele é bem interessante, porque ele vai falar tanto com relação aos exames, quanto à manifestação clínica. Então, vemos aqui em cima. Então, aqui é a fase, né? A fase 0 é quando a pessoa vai contrair. O FTABS ou outros exames treponêmicos, uma vez a pessoa contraindo, esse exame vai dar positivo para o resto da vida. Então, qualquer pessoa que tem um teste treponêmico, dentre eles a gente usa mais o FTABS e os testes rápidos que a gente tem, as unidades de saúde se não tem, deveriam ter, né? Ele vai dizer se esse teste rápido está positivo ou se esse FTABS está positivo, significa que essa pessoa é uma pessoa que já teve sífilis na vida. O VDRL já é a titulação e é ele que a gente vai acompanhar. Então, ele tem a fase que sobe, né, os títulos vão subindo e depois vai descendo os níveis, mesmo se essa pessoa não tratar. Por isso que mesmo pessoas com títulos baixos a gente precisa tratar. Então, a fase e o campo escuro aqui vai dar positivo, né? E positivo também. Nas fases primária, secundária, latente, recente, que é menos de 1 ano, e latente tardia mais de 1 ano, e terciária, né? Aqui, ó, quando a gente vê os exames positivos, a gente pode ter um cancro ainda com exame negativo. Lembra que eu falei lá atrás que cerca de 30% você pode estar diante de uma lesão de sífilis, você tem a lesão que você vê que é sífilis, mas ainda tem um título negativo, você pode ter um título negativo. No secundarismo, que é em torno de 6 semanas a 6 meses mais ou menos, aí o exame já dá positivo. E mesmo o cancro duro, quanto às lesões secundárias, as lesões elas vão desaparecer mesmo sem tratamento. E vai passar depois por um período de latência, que seria recente menos de 1 ano e tardia mais de 1 ano. Aí depois, uma fase bem mais tardia, que seria a sífilis terciária, né, que é em torno de 10 anos após a sífilis primária. Então, esse quadro ele é bem explicativo porque ele vai associar tanto a manifestação clínica quanto os exames. E aí, voltando com relação, né, ao diagnóstico clínico. A sífilis primária não é tão comum assim da gente ver ou de fazer o diagnóstico. Por quê? É uma lesão única, geralmente indolor, se acompanha entre 1 a 2 semanas de adenopatia indolor e não suporativa. Então, muitas vezes ela passa desapercebida, principalmente mulheres que não têm o hábito de pegar um espelho, se examinar. É uma lesão que não incomoda, que não dói, e muitas vezes ela não percebe, né? E pode ser localizado principalmente em vulva, colo uterina, no sulco bálogo prepucial, glande, ânus, orofaringe, e regride sem cicatriz de 4 a 5 semanas.
Então, é uma lesão que muitas das vezes ela passa desapercebida ou descobre por um acaso. E é justamente o local de inoculação do treponema. Então, aí, ó, tem algumas lesões, ó, aqui o cancro de inoculação, né, da sífilis. Então, a gente tem algumas, ó, sífilis primária também, aqui e com um ampliado, né? Isso daqui é na boca, não sei se dá para fazer, é cavidade bucal. Então, aqui, ó, o cancro de inoculação da sífilis, né, na cavidade oral, né? Aqui, essa pessoa que provavelmente procurou por conta dessa secreção, que aparentemente é uma gonorreia, e tinha um cancro de inoculação. Então, esse daqui tem duas ISTs, né, duas infecções sexualmente transmissíveis. Tem tanto o cancro de inoculação da sífilis, quanto a gonorreia. A sífilis primária, aqui outras lesões, né? E lembrando que o cancro duro também pode ser extragenital. Então, qualquer local que o treponema inocular vai aparecer lesão. Então, ó, perianal, pré-external, lábio, na língua, no dedo, no mamilo. Então, qualquer local que teve contato, você pode ter um cancro de inoculação. Então, pode ser também extragenital. Diagnóstico diferencial. Lembrar que nem tudo que aparece nos genitais é infecção sexualmente transmissível. Então, pode ser um trauma, uma neoplasia, doença de PC, erupção por drogas. Então, muitas vezes, a gente pode pensar que é sífilis e, na realidade, aquilo ali não ser sífilis, né? Embora a grande maioria das vezes que apareça uma lesão nos genitais, a grande maioria das vezes é uma infecção sexualmente transmissível, mas também pode não ser. Com relação à sífilis adquirida também, né, o secundarismo, né, que acontece entre 2 a 8 semanas após a inoculação. Então, muitas das vezes, a pessoa procura porque aquela lesão é uma coisa que incomoda. E muitas das vezes a pessoa acha que está com um quadro alérgico. Eu já atendi várias pessoas que foram procurar o atendimento médico achando que estava com quadro de alergia. Então, pode dar esse racho macular, maculopapular, né? Ou condiloma lata, que são as roséolas sifilíticas. E uma característica é que a lesão palmo-plantar. Então, uma reação alérgica, normalmente você não tem lesão palmo-plantar. Então, é muito sugestivo de sífilis se você tiver lesão palmo-plantar. Pode acontecer também a alopécia e madarose e manifestações gerais, febre, cefaleia, mialgia, artralgia. Então, ela pode vir de um quadro assim, geral, de manifestação geral. Aí são algumas manifestações clínicas, né, do secundarismo. Isso daqui, na realidade, essa foi uma paciente que foi encaminhada para mim para tratar condiloma acuminado. Quando eu vi, não era condiloma acuminado, isso daqui é condiloma plano da sífilis, né? E qual a minha surpresa quando fui examinar, que ela tinha lesão inclusive na língua, né? Então, essa paciente, ela tinha um VDRL de 1/32 ou 1/64, se não, era 1/32 essa paciente, era uma adolescente com um quadro típico de sífilis. E tinha sido encaminhada para tratar condiloma. Então, muitas das vezes, o condiloma da sífilis ele é confundido com condiloma causado pelo HPV. Então, aí, a alopécia, a madarose, as lesões palmo-plantares, né? Aí, sífilis secundária ainda. Então, assim, são quadros que vêm de uma forma, né, bem sugestiva de sífilis. E a gente, diante de um quadro assim, gente, faz um teste rápido na hora. Você vê se a pessoa não tem história de ter tido sífilis na vida. Você faz o teste rápido, tá positivo, você já trata. A pessoa já sai dali curado. A sífilis secundária também, né? Lesões da sífilis secundária. Então, a gente vê que tem um polimorfismo das lesões e lembrar que paciente imunodeprimido muitas vezes vem com quadros mais floridos.
Aí os condilomas aqui da sífilis secundária também. E é muito interessante, a gente faz o tratamento, a aplicação da penicilina benzatina, né, que hoje em dia na sífilis secundária é a dose única de 2.400.000. Pede retorno da paciente, ela volta e assim, as lesões somem completamente, depois de 15 dias você já não tem mais nada. Sífilis secundária já é um quadro mais grave, né? Aí, lesões de sífilis secundária, né? Alopecia hemadarose, né? E diagnóstico diferencial. O que eu falei é justamente o que? Se a gente tem lesão palmoplantar, é muito sugestivo de sífilis, mas não é exclusivo. Aqui, por exemplo, é um caso de erupção por droga. Né? Então, o que mais que tem? Ptiríase rosa de Gilbert, psoríase em gotas, condiloma acuminado, aqui é o condiloma acuminado. Então, muitas vezes é confundido, mas o aspecto da lesão é diferente. O condiloma acuminado, geralmente, ela tem a lesão mais espiculada, e o condiloma da sífilis é aquele condiloma plano, muitas vezes mais esbranquiçado. A sífilis latente já é aquela fase, o quê? Que você não tem sintoma e sinal nenhum. O diagnóstico é exclusivamente por teste sorológico, a fase que a gente fala que é de silêncio clínico. E a gente tem a latente recente, até 1 ano, e a latente tardia, mais de 1 ano. Essa daqui é a que a gente mais pega, é o que a gente mais pega, o diagnóstico de uma pessoa que não tem sintoma nenhum, por um acaso a gente solicitou exames e o exame veio positivo. E é importante saber se é recente ou tardia, porque o tratamento vai depender se a gente sabe o tempo de infecção. Então, se é uma pessoa, por exemplo, que tem um exame, fez, por exemplo, um VDRL no ano passado, esse VDRL em dezembro do ano passado estava negativo, e agora veio com VDRL 1/4, né? Um VDRL positivo, eu sei que é uma pessoa que contraiu de dezembro até agora. Então, eu considero que é a sífilis latente recente. Se eu tenho uma pessoa que tem um título de VDRL, seja ele qual for, não tem história nenhuma de sífilis, tem um teste rápido positivo, é o exame treponêmico positivo, né? Então, é uma sífilis confirmada. E se eu não tenho nenhum exame prévio, eu sempre vou considerar que ela é uma latente tardia. Vou tratar como uma latente tardia, porque é uma latente de duração ignorada, o tratamento é o mesmo de latente tardia. E a sífilis tardia, né? 30 a 40% dos casos não tratados, ela pode se manifestar como uma sífilis tardia, com gomas, né, que acomete subcutâneo, palato, septo nasal, nódulos articulares, uma neurosífilis, né? Ou uma sífilis cardiovascular, com artrite, aneurisma de aorta, angina pectoris. Essa já é uma fase mais tardia, né? E aí o tratamento também é de uma forma diferente. Aí já teria que internar o paciente para poder tratar. Aqui a goma sifilítica, né? Acometendo a aorta, né? Sistema nervoso central, aqui o palato. Então são lesões que são lesões graves. E quando que a gente tem que testar a sífilis na gestação? Na primeira consulta de pré-natal. Gente, não vamos perder a oportunidade. Chegou uma pessoa, uma mulher em idade fértil, com suspeita de gravidez, vamos fazer o teste rápido. Né? Vamos fazer o teste rápido de sífilis, HIV, não vamos perder tempo, porque se é uma mulher que ela está suspeitando de gravidez, ela pode até não estar grávida, mas é uma pessoa que, se não está grávida, é uma potencial gestante. E a gente às vezes vê alguns locais que tem um sistema que funciona, que tem um laboratório bom, mas deixa de fazer nessa primeira consulta de pré-natal ou de suspeita de gestação um teste rápido para solicitar os exames para a paciente poder marcar e voltar. Às vezes você não consegue que ela volte logo, porque o laboratório não tem demanda para isso. Às vezes ela agenda para o dia seguinte, mas ela não consegue vir por algum motivo. Às vezes ela vai, ela agenda, ela colhe, mas o exame fica lá, ela não vem buscar o resultado. Então, tudo isso faz com que a gente está perdendo a oportunidade de tratar o mais precoce possível. Então, primeira consulta de pré-natal, ou primeira consulta de uma pessoa que tem suspeita de gestação ou que deseja engravidar,
Vamos fazer o teste rápido, não vamos perder a oportunidade. Então, a gestante deve fazer na primeira consulta de pré-natal e no terceiro trimestre da gestação, minimamente. Alguns serviços se organizam de fazer no primeiro, na primeira consulta, no segundo trimestre e no terceiro trimestre, melhor ainda, né? No momento do parto, independente de exames anteriores. Então, a gente está conseguindo aos poucos que mesmo as maternidades privadas realizem um teste rápido, né? E todo caso de abortamento tem que ser feito também. Caso de sífilis diagnosticado na gestação deve ser tratado imediatamente com a penicilina benzatina na dose padronizada e o segmento da gestante é mensal. Isso várias vezes a gente repete porque a gente vê a gestante às vezes faz o diagnóstico, ela não faz o tratamento adequado, não acompanha de forma adequada se ela voltou ou não para poder tomar as doses preconizadas. E o VDRL mensal não realiza. Então, é necessário fazer, porque a gente tem que acompanhar essa titulação se ela está caindo. Então, necessariamente, a titulação da grávida ela não pode subir. Se ela subir, pode significar retratamento, pode ser que ela reinfectou, principalmente se ela tem um parceiro que não tratou. Com relação aos testes sorológicos, né? Então, a gente sabe que tem os não treponêmicos. O que é isso? É um teste sensível, mas ele não é específico do treponema pálido. O que a gente mais tem é o VDRL, e ele é importante para a titulação. Então, um VDRL positivo, ele pode significar sífilis ou não. Por quê? Porque ele é um exame que não é treponêmico, ele não é específico de sífilis, principalmente em títulos baixos. Já um exame treponêmico é aquele que, se está positivo, a pessoa tem ou teve sífilis, né? O que a gente mais tem, né, é o FT-ABS e o teste rápido, são os que a gente mais utiliza. Isso é uma marca sorológica. Então, vamos supor, se eu tenho uma pessoa que tem um VDRL positivo, e ele, né, 1:4, tem um VDRL positivo, e tem um teste treponêmico negativo, isso daí não é sífilis, né? É uma reação cruzada que não é sífilis. Se uma pessoa tem um VDRL positivo e o treponêmico positivo também, isso pode ser uma pessoa que está com sífilis, né? Vamos supor, uma pessoa que está com sífilis recente, que precisa tratar, ou pode ser uma pessoa que tem um VDRL que está caindo, tinha 1:64, está agora 1:4, então é um VD positivo, né? Que está ainda, porque está decaindo o título, e o treponêmico a vida toda vai ser positivo. E se eu tenho o não treponêmico, um VDRL negativo e um treponêmico positivo, significa o quê? Ou é uma pessoa que já teve sífilis, já tratou e o VDRL negativou, ou pode ser uma sífilis recente também que não deu para o VDRL ainda dar positivo. Se os dois exames estão negativos, a pessoa não tem sífilis, ou pode ser que esteja naquele período inicial de período de incubação, onde a pessoa pegou, mas ainda não deu tempo do exame dar positivo. O diagnóstico de sífilis, você tem que ter um teste treponêmico positivo, né? Que pode ser o teste rápido, FT-ABS, mais o não treponêmico positivo, né? Então, a ordem vai ficar a critério do serviço de saúde. Ah, mas se eu tenho só um teste rápido positivo, esse pode ser um rápido, se a pessoa não tem história de sífilis anterior tratada, é uma pessoa que está com sífilis agora, ela precisa tratar. Mas necessariamente eu preciso de ter a titulação, eu preciso ter esse VDRL para acompanhamento. Qual que você vai seguir e qual ordem vai depender do serviço de saúde. Quando o teste rápido for utilizado como triagem, se ele for positivo, se ele for reagente, você tem que colher uma amostra encaminhada para realizar o não treponêmico, porque é o não treponêmico que vai me dar o acompanhamento. A titulação eu preciso fazer para acompanhar os exames positivos. Em caso de gestante, o tratamento deve ser iniciado apenas com um teste reagente treponêmico ou não reagente, sem aguardar o resultado do segundo teste. Por que isso, gente? Eu posso estar tratando a mais? Posso, mas quando a gente pensa na gravidade da sífilis congênita, muitas vezes a gente conversa com essa gestante e ela mesmo faz a opção de tratar
porque sabe da gravidade do quadro, que pode levar a abortamento, pode levar natimorto, sequelas para esse bebê. Então, no caso de gestante, a gente tende sempre a tratar a mais. E o tratamento? Esse quadrinho eu tirei exatamente do manual, porque uma mudança que teve foi com relação ao tratamento. Então, na sífilis primária, na secundária e na latente recente, que é aquela com menos de um ano de evolução, o esquema é único, penicilina, benzatina, 2.400.000, dose única, você vai fazer no glúteo, 1.200.000 em cada glúteo. Né? A alternativa, doxiciclina seria, exceto para gestante, por 15 dias, 100 miligramas, né, de 12 em 12 horas por 15 dias, e a gente não tem tanto controle assim com relação à doxiciclina, se realmente a pessoa vai tomar da forma correta. No ano passado, que a gente teve restrição, né, tivemos dificuldade com a aquisição da penicilina benzatina, muitos dos pacientes que a gente prescreveu doxiciclina, a gente teve que tratar depois com penicilina. Né? Ou então, ceftriaxona, 1 grama intravenoso intramuscular, uma vez ao dia por 8 a 10 dias para gestantes e para não gestantes. E lembrar que a ceftriaxona ela pode ser utilizada na gestante, só que uma gestante tratada com ceftriaxona é igual bebê com sífilis, é igual transmissão para o bebê. Né? A única droga que a gente considera que trata o bebê é a penicilina benzatina. Na sífilis recém, na tardia, né, com mais de um ano de evolução, na latente com duração ignorada e na sífilis terciária, aí já muda o quadro. Penicilina benzatina, 2.400.000, né, semanal, 3 doses por 3 semanas consecutivas. É muito importante falar com a pessoa que está tratando que ela tem que seguir o tratamento semanal. Muitas das vezes a gente vê que foi feito o diagnóstico, foi prescrito da forma correta, mas a pessoa tomou a primeira dose e voltou para tomar a segunda dose aí há 15 dias, então aí não fica da forma adequada. A gente muitas vezes tem que reiniciar o tratamento. A alternativa, se é doxiciclina, né, de 12 em 12 horas por 30 dias, que não pode ser utilizado na gestante, ou no caso da gestante, ceftriaxona também, 1 grama de 8 a 10 dias para gestantes e não gestantes. Voltando a lembrar que você trata a mãe, mas não trata o bebê. Gestante tratada com droga que não seja penicilina é igual a sífilis congênita. No caso de neurosífilis, aí já é penicilina cristalina, tem que internar o paciente para poder fazer a penicilina cristalina, e aí já é um esquema diferente, de 4 em 4 horas, por 14 dias. Lembrando que a penicilina cristalina, ela estava em falta no mercado. Agora, o Ministério da Saúde está abastecendo, o Espírito Santo recebeu a penicilina cristalina e está distribuindo para os hospitais e maternidades para tratar principalmente a sífilis no recém-nascido, e no caso de neurosífilis também pode ser utilizado. Né? E a alternativa para a penicilina cristalina é a ceftriaxona também, ceftriaxona, mas aí já são 2 gramas intravenoso ou intramuscular por 10 a 14 dias. Não configura, né, então, alergia à penicilina. O que? A reação de Gerrit-Rischmeier. O que é isso? É uma reação que quando a pessoa toma a penicilina, principalmente quando você tem título alto de VDRL, o treponema, quando ele está sendo destruído, ele forma essa reação. Não é alergia, é comum em pessoas que recebem principalmente na fase secundária, onde você tem títulos mais altos de VDRL, e você tem a exacerbação dessas lesões que fica eritema, prurido, logo após a primeira dose. Dá uma febre, mal-estar e regride espontaneamente com 2 a 24 horas, sem necessidade de interromper o tratamento. Então tem que ver exatamente o que a pessoa teve. Se foi só um quadro assim, que depois sumiu, que não teve nada além disso, lembrar de falar com o paciente, olha, isso não é alergia à penicilina. E provavelmente na segunda dose não vai dar nada disso daí. É na primeira dose geralmente que dá. Muitas pessoas têm medo de penicilina por conta da anafilaxia.
né? Isso é um grande erro, é um medo que não deveria existir, porque é muito raro. Ocorre entre 0,5 a 1 caso para cada 100 mil injeções. Se a gente for pensar na vacina contra sarampo, é 19 praticamente para cada 100 mil doses. A vacina contra a rubéola, 22 para cada 100 mil doses. Então, esse medo é totalmente descabido das pessoas aplicarem a penicilina nas unidades básicas de saúde, porque a gente teria muito mais problema de aplicar a própria dipirona, que é aplicada na unidade de saúde, ou uma vacina que é feita de forma rotineira. A gente tem vários pareceres do Ministério da Saúde, né, sobre a aplicação da penicilina na atenção básica. Então, a penicilina ela pode e deve ser aplicada na atenção básica. Não precisa, não é necessário encaminhar para pronto-socorro, não é encaminhar para pronto atendimento, para hospital. Quando a gente encaminha, muito provavelmente esse paciente não vai chegar lá. Se ele chegar lá, é um pronto-socorro que já está cheio, que já está superlotado, que tem que passar às vezes por uma avaliação. Então, a gente está dificultando o tratamento. Então, a unidade básica pode e deve. A gente tem vários pareceres do Ministério da Saúde. Os municípios eles têm amparo legal, têm respaldo do Ministério da Saúde para poder fazer a aplicação da penicilina na unidade básica. O tratamento da gestante, né? Quando que é considerado inadequado? O tratamento realizado com qualquer medicamento que não seja a penicilina benzatina. Ou tratamento incompleto, mesmo tendo sido com penicilina benzatina. O que a gente mais vê é uma gestante que tinha um VDRL título baixo, o profissional acredita, porque aquele VDRL está 1:4, uma dose só de penicilina seria o suficiente. Não, gente, são 3 doses, uma dose semanal por 3 semanas consecutivas, né? Tratamento inadequado para a fase clínica. Então aqui, por exemplo, foi até prescrito, foram prescritas 3 doses, mas ela tomou 1 ou 2 doses. Aqui era para ter prescrito 3 doses e o profissional prescreveu 1 dose só. Ou finalização de tratamento no período de 30 dias que antecedem o parto. Então, eu só considero que uma gestante foi adequadamente tratada se ela tomou 3ª dose e deu pelo menos 30 dias até o parto. Ou então, parceiro sexual com sífilis não tratado ou tratado inadequadamente. Isso daqui mudou já tem um pouco mais de um ano que isso daqui mudou. Quando a gente teve essa mudança, porque antigamente era parceiro sexual não tratado, agora não, se o parceiro não foi testado, se ele morreu e ele não tratou, se a gestante tratou de forma adequada, para efeito de epidemiologia, essa mãe é considerada tratada adequadamente. Agora, se é um parceiro que ele tem sífilis, fez exame, tem sífilis e não tratou, aí é realmente é considerado. Agora, normalmente, esse bebê de uma mãe cujo parceiro não tratou, ou ela não confirmou que ele tratou, não levou o comprovante que ele tratou, esse bebê normalmente ele fica na maternidade e ele vai ser tratado como sífilis congênita. Então, para efeito de números, aqui só mudou parceiro sexual com sífilis não tratado ou tratado inadequadamente. E como que a gente tem que fazer o segmento ambulatorial de paciente com sífilis? Quando é sífilis adquirida, a gente vai fazer o VDRL, né, com 3 meses, 6 meses e 12 meses após o tratamento. Isso, a sífilis adquirida. Na gestante, a gente precisa fazer o VDRL mensal, porque muitas vezes, na mesma gestação, a gestante tem que tratar mais de uma vez, porque ela se reinfecta, ela trata adequadamente, o título de VDRL ele começa a cair e depois ele volta a subir. Se ele subiu 2 títulos, ela tem que retratar. Se neurosífilis, né, se você tem um líquor alterado, ou VDRL positivo no líquor, repetir o exame do líquor, incluindo VDRL após 6 meses de tratamento. Aí já não é mais na atenção básica, né? A notificação ela é compulsória quando? Na sífilis adquirida, na gestante com sífilis e na sífilis congênita. Então, voltando a lembrar que a gente precisa de notificar
para que a gente possa ter ações, a gente saber exatamente onde que a gente precisa ter mais ações. Então, a forma que a gente tem de organizar os serviços é através dos números que a gente tem. Então, a gente tem, às vezes, município que, para efeito de números, é como se não tivesse nenhum caso de sífilis, o que a gente sabe que, na realidade, não acontece. Né? Quais são os desafios que a gente tem? Então, são vários desafios que a gente tem. Eu acho que é perfeitamente possível a gente combater e eliminar a sífilis, mas a gente precisa fazer uma força-tarefa. Melhora da qualidade do pré-natal. Lógico, se a gente tem um pré-natal de qualidade, a gente consegue até ter a sífilis adquirida, pode estar alta e a sífilis gestante, mas a gente consegue tratar da forma eficaz para não passar para o bebê. Então, captação precoce dessa gestante. Então, não deixar uma gestante chegar já no final da gestação. Às vezes ela já chega no terceiro trimestre, quando a gente faz o diagnóstico já não dá tempo de tratar adequadamente. Às vezes aquele bebê já é um bebê que já está comprometido. Fazer teste rápido no caso de gravidez ou de suspeita de gravidez. Então, o Ministério da Saúde fornece esses testes, pelo menos no Espírito Santo a gente tem como fornecer para todo mundo. A gente passou por um período que teve dificuldade do teste de sífilis por conta da compra do Ministério da Saúde, mas já normalizou. Realizar no mínimo 2 testes de sífilis durante o pré-natal e um teste na maternidade. Parece o básico do básico, mas infelizmente quando a gente vê os números de exames feitos na gestante, às vezes dá um exame por gestante em toda a gestação. Anotar os 3 Ds no cartão da gestante e no tratamento do casal. E orientar que essa gestante leve o cartão de pré-natal para a maternidade, porque às vezes é feito tudo da forma correta, mas se ela não comprova isso, não leva para a maternidade, o profissional que está na maternidade, ele não pode garantir que foi tratado de forma adequada. Vai entrar como mais um novo caso de sífilis, levar esse bebê para todo o protocolo de sífilis congênita, ficar internado. Então, anotar e pedir para ela levar a droga, a dose e as datas. Então, levar os cartões na consulta e na maternidade. Convidar os parceiros para realizar exame. Então, hoje em dia, o pré-natal do homem é fundamental. Então, fazer o exame da gestante e para pelo menos uma consulta dele. O homem normalmente tem uma dificuldade maior de ter acesso à unidade de saúde. Então, aproveitar, orienta, faz exames, além dos exames, assim, a gente pode pedir colesterol, triglicerídeos, glicose, que seria um check-up desse homem, e pedir sífilis, hepatite, HIV, porque às vezes é uma pessoa que tem já alguma doença e não sabe que tem. Tratar o parceiro sexual sempre. Então, no próprio manual que eu mostrei lá na frente, aquele diretrizes de IST, se não me engano, na página 94, tem um fluxograma lá, e embaixo está falando, porque as pessoas tinham muito medo, como que eu vou tratar uma pessoa que de repente dá negativo o exame? Porque ele pode estar negativo ainda, ele pode estar naquela fase ainda que o exame ainda não deu positivo, ou numa fase muito tardia que o VDRL está negativo. Então, sempre tratar. Então, a gente, diante de uma gestante que ela tá com sífilis, eu estou tratando ela, esse parceiro eu dou uma dose de penicilina benzatina e peço os exames, eu faço teste rápido dele. Se o exame deu negativo, eu falo assim, olha, que bom, o seu exame está de forma que você com uma dose só você já tratou, o senhor já tratou. Agora, se der positivo, eu vou ter que completar a segunda e a terceira dose se não tiver manifestação clínica nenhuma, né? Ou se eu não tiver exame nenhum dele anterior. Realizar busca nos casos de testes positivos. Então, eu já vi em algumas unidades de saúde, onde os exames estavam lá, estavam disponíveis e profissional nenhum viu que tinha exame positivo. Então, assim, vamos inteirar, gente, vamos trabalhar em conjunto, pedir ajuda à equipe e, nos casos positivos, fazer busca ativa, convidar essa pessoa para fazer o tratamento. Tratar adequadamente todos os casos de sífilis, observar o número de doses que foi prescrita e administrada e fazer controle. Então, às vezes tem unidade básica que tem um livro de controle, então quem faz a aplicação vê a pessoa que tem que voltar, se não voltou, e tentar fazer contato com essa pessoa, cada profissional que atender, orientar da necessidade do tratamento completo. Notificar,
aplicar a penicilina em todas as unidades de saúde. Então, não tem o porquê unidade básica não ter aplicação de penicilina na sua unidade. Faz dipirona, faz vacina, faz um monte de coisa e fica com medo de aplicar penicilina, que é um medo descabível. Assim, totalmente sem sentido. Mais desafio, promoção da utilização dos protocolos. Então, isso tudo que está tudo no protocolo, está tudo ali. Se a gente acessar o aids.gov.br, a gente tem todos os manuais ali acessíveis e são atualizados. Monitoramento da utilização do teste rápido na atenção primária e acompanhamento das notificações das gestantes com sífilis, bem como a investigação dos casos da transmissão congênita. Então, se eu tenho na minha unidade de saúde um caso de sífilis congênita, vamos ver o que aconteceu para não acontecer com outra, né? O teste rápido, gente, é muito triste, mas tem unidade básica que tem o teste, não realiza o teste vence, e é assim, um insumo tão importante para a gente. Instituir a planilha de monitoramento dos casos de sífilis, né? O Ministério também, ele orienta a gente ter Comitê Municipal de Investigação de Transmissão Vertical de sífilis, HIV e hepatite B. Então, todos os municípios, eles devem ter esse comitê de investigação. Redução da taxa de incidência de sífilis congênita para menos 0,5 casos por 1.000 nascidos vivos. Então, a meta do Espírito Santo é diminuir até 2019. A gente está com uma meta assim, bem ousada de reduzir 30% por ano, né? Então, a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza que a gente deveria ter 0,5 casos, né, por cada 1.000 nascidos vivos. Oferecer teste de sífilis em toda oportunidade, adolescente, hipertenso, idoso, consulta em geral. Lembrar, gente, que idoso tem uma vida sexual muitas vezes mais ativa do que uma pessoa mais jovem. Lembrar que adolescente muitas vezes tem uma vida sexual e numa população que não tem muito... não tem muita maturidade para cuidar da sua saúde. Então, lembrar de oferecer o teste, orientar com relação à prevenção, né? E não perder a oportunidade. Em qualquer situação que a gente puder, fazer campanha, oferecer nas unidades, ir até alguns locais, buscar ajuda. A gente tem algumas organizações não governamentais que trabalham com isso daí, que inclusive podem ajudar o profissional de saúde. Né? Então, juntos podemos mudar essa realidade, né? Então, é um compromisso da gente e de todos nós, né? O teste de AIDS e de sífilis é um direito da mãe, né? E é uma obrigação do profissional de saúde fazer um pré-natal de qualidade. A gente tem equipes excelentes em todo o estado, a gente tem pessoas que são comprometidas, então vamos buscar ajuda, vamos pedir ajuda de colegas de trabalho para que a gente consiga efetivamente reduzir as nossas taxas que, infelizmente, estão muito ruins.